Glória a Deus. Saúde os capazes do Senhor, amém? Está alegre, dá um glória a Deus. Abraão foi fortalecido no glória a Deus. Glória a Deus nessa noite, porque Deus vai te fortalecer, amém? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 38. Louvo a Deus por essa oportunidade. Louvo a vida do pastor Davi também, que fez o convite. Deus abençoe sua casa. De Jesus. Aleluia. Isaías capítulo 38. Deus abençoe os irmãos que vieram lá da Refúgio, todos jovens. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos, né? O presbítero Luiz, Deus abençoe. Missionária Sandra, muitos rostos conhecidos, né? O irmão Wanderson, a Julie. Meu Deus, fala o nome de todo mundo. Às vezes ficar sem falar o nome de alguém pode ficar bravo, né? Mas eu fico muito feliz de sempre poder vir aqui, porque o pastor Davi dá liberdade para a gente entregar o que Deus coloca no nosso coração. Vamos ler o texto em Isaías capítulo 38, no versículo 1. Amém? Vai falar do Ezequias, a sua cura. Quem vem que essa noite é de cura? Aleluia. O texto diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou muitíssimo. Amém? Pode tomar o seu assento nessa noite. Estamos aqui nessa campanha, né? Hoje é o terceiro dia desta campanha, a campanha da semente, que diz lá no título, né, do cartaz: um semeador saiu a semear. E nessa noite eu quero contar a história desse homem que foi um semeador na nação de Israel. Mas antes da gente entrar na história do rei Ezequias, eu queria contar a história do pai dele. O pai de Ezequias chamava Acaz. Como que era o nome do pai de Ezequias? Acaz. Quando ele foi levantar com ele, que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que esse homem, ele começou a levantar ídolos na nação de Israel. Ele começou a desprezar a lei do Senhor e começou a abraçar a tradição dos deuses estrangeiros. E conforme esse homem reinava, mais ídolos ele colocava na nação. E conforme esse líder se corrompia, a nação também se corrompia. Porque a nação, ela é reflexo da liderança. Uma casa, ela é reflexo dos pais. Uma igreja, ela é o reflexo dos líderes. E como aquele homem era um homem que estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, a nação começou a se desviar. A nação começou a abraçar os ídolos que aquele rei Acaz também abraçava. Mas o que me chama a atenção, que apesar de Acaz ser um homem ímpio, a sua esposa Abia, essa mulher era crente, era uma mulher que temia o Senhor. E essa mulher, ela criou seu filho Ezequias para ser um rei que temia a Deus. Ezequias, ele via o seu pai fazendo todo tipo de maldade na nação, mas quando Ezequias era criança, ele olhava para o seu pai e falava: quando eu crescer, eu não vou ser como meu pai. Ele via a maldade do seu pai, mas ele não tinha o pai dele como o herói da vida dele. Porque a mãe dele era uma mulher de joelho, era uma mãe de oração. E quando ele olhava para o pai, ele falava: eu não quero ser como meu pai, mas quando eu crescer, eu quero servir o Deus que a minha mãe serve. Talvez você entrou aqui nessa noite e está falando: eu sou dessa maneira porque
porque o meu pai bebia, eu sou dessa maneira porque meu pai me batia, porque a minha mãe não deu testemunho dentro de casa. Ei, meu irmão, nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: para de vitimismo, porque o Senhor não te chamou para ser semelhante àqueles que pecaram, mas para ser semelhante àqueles que estão fazendo certo na presença. Ezequias, ele não ficou se vitimizando e falando: ah, eu sou assim por causa do meu pai. Não, ele não colocou isso no coração, mas ele queria ser diferente do pai. Enquanto o pai estava pecando, Ezequias estava no quarto orando junto com a mãe. Enquanto a casa estava pecando, Ezequias estava com a sua mãe no quarto lendo a lei do seu Deus. Não importa, irmão, se os líderes, a nação de Israel, não importa se as pessoas aí fora estão fazendo tudo errado, Deus te chamou para continuar no joelho. Deus te chamou para continuar na lei do Senhor. Deus te chamou para fazer a diferença nessa nação. Deus te chamou para ser um semeador da boa nova. Aleluia. A Bíblia diz que Acaz, ele morre. E o que me chama a atenção em 2 Crônicas, no capítulo 29, no capítulo 28, nos últimos versículos, fala da morte de Acaz. Quando Acaz morre, a Bíblia diz que ele não é sepultado junto com os reis de Israel. Porque todo rei que praticava o que era mal, que desonrava a Deus e a nação, ele não morria com honra. Todo aquele que praticava o povo faz honras no dia da sua morte, porque ele honrou a Deus enquanto estava em vida. E a Bíblia diz que Ezequias, ele começa a reinar no lugar do seu pai. A Bíblia diz que quando Ezequias começa a reinar, em 2 Crônicas 29, o texto faz questão de mencionar a mãe dele, mas não menciona o pai. Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Como Acaz não teve compromisso, o texto não cita Acaz, mas como Abia, ela tinha compromisso com Deus. Como a mãe de Ezequias tinha compromisso com Deus, o nome dela é citado. Sabe o que citar o nome dessa mulher me lembra? O texto que está escrito em Malaquias 3,16, que há um memorial diante daqueles que se lembram e temem o nome do Senhor. Talvez você está aqui nessa noite pensando que você é anônimo, mas quando você dobra o joelho na sua casa, o seu nome é citado no céu. Alamante ou Comanácia. Talvez a Rede Globo não te conhece, talvez a revista Veja não te conhece, mas quando você abre a boca, o céu conhece. Essa irmã aqui, irmã, quando você pegou o microfone para louvar, o Senhor falou assim: o louvor dela sobe como um cheiro suave. O nome dela é conhecido no céu. Deus, ele me mostrou assim. Me fala mais. O Senhor falou assim, que Ele está entrando na tua casa e tem alguém que você está sofrendo por causa dessa pessoa. E o Senhor, entrou nessa noite com salvação na tua casa e com livramento, diz o Senhor. A Bíblia diz que o nome de Abias é citado. Abia. E essa mulher, como ela ensinou bem o seu filho Ezequias, a Bíblia diz que quando ele começa a reinar, ele faz o que é reto, o que é certo aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que no primeiro mês do reinado de Ezequias, ele restabelece o culto ao Senhor. O que o pai dele destruiu, pastor, o que Acaz destruiu, agora Ezequias, ele começa a restaurar. Tem gente que fala assim:
mas o meu pai que nos deu essa herança de maldição. Essa maldição hereditária veio dos meus parentes. Mas, irmão, quando a maldição que foi hereditária veio da primeira, segunda, terceira, quando chega na sua geração, você tem que falar: enfermidade, até aqui você reinou; vício, até aqui você reinou; maldição, até aqui você reinou. Mas a partir de hoje, quando eu estou servindo a Deus, a maldição cai por terra e a restauração chega na minha casa, porque eu vou restaurar. Irmão, não foi depois de um ano que Ezequias restaurou, mas no primeiro mês ele já colocou no coração: o meu reinado só vai prosperar se eu restaurar o culto a Deus. A minha vida só vai para frente se Deus for prioridade na minha vida. A minha casa só vai prosperar se eu cantar oração na madrugada, porque ele era um semeador. Como Acaz não tinha semente, então Deus não dava semente para ele. Mas a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Então, como Ezequias tinha semente, levar a sua, Deus só acrescentava mais e mais na vida de Ezequias. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 29, que ele chama os levitas. Estavam entristecidos, aborrecidos, pensando que talvez Ezequias seria como seu pai. Mas eles têm uma surpresa. Ezequias fala assim: eu quero todos os levitas aqui, que todos os levitas e sacerdotes venham se santificar, porque nós vamos quebrar todos os ídolos de Baal, nós vamos tirar todos os postes ídolos de dentro do templo, porque agora chegou um rei que teme ao Senhor, e eu quero que o povo se santifique. As suas vestes de tristeza e coloca veste de alegria. O sacerdote começa a voltar aquela alegria no coração e começa a se preparar para a reunião de adoração. Porque um homem tomou a decisão que não queria servir a idolatria, mas queria servir o Deus de Israel. Basta uma decisão que você tomar na presença, basta uma decisão que você tomar na tua casa, os seus parentes vão te seguir. E se não te seguir, um dia eles vão, porque você está semeando, está plantando oração. Ei, o teu exemplo, o teu testemunho vai mudar vidas na tua casa, mas precisa de uma decisão tua, de falar não para a idolatria, de falar não para o pecado, de falar não para a perversidade, de falar sim para Jesus. Jesus, entra na minha casa e restaura, entra no meu filho e cura. Toma a decisão nessa noite de ser segundo o coração de Deus. Iria manchou que mandar a Súria de Rai, Uria mandar a Súria. Meu Deus, a Bíblia diz que ele restabelece o culto. E tinha um detalhe: no dia de Acaz, o templo estava fechado. Ele parou de cultuar ao Senhor e fechou as portas do templo. Mas quando Ezequias começou a reinar, as portas do templo foram abertas de novo. Sabe por quê? Quando a gente estava no mundo do pecado, a gente não a porta do nosso coração, não pode ser dessa maneira. Quando Jesus fala, as portas do coração têm que estar abertas, porque Jesus, ele só pode falar aonde tem um coração que está disposto a ouvir. Porque se Jesus está falando e você não está ouvindo, isso não vai surtir o efeito. E Ezequias começou a plantar oração na madrugada.
Ezequias começou a plantar a restauração do culto. E sabe qual foi a colheita dele? O Senhor prosperou Ezequias. 1 Crônicas, do capítulo 29 ao 32, vai falar das bênçãos, das maravilhas, das misericórdias que ele fez na nação de Israel. Ele foi um rei excelente. Ele foi um rei segundo o coração de Deus. Mas esse homem que começou com sinceridade na presença de Deus, que começou bem intencionado na presença de Deus, agora que o nome dele começou a ser conhecido nos quatro cantos da terra, agora que ele começou a receber ouro toda semana, agora que as pessoas começaram a elogiar ele de tudo que ele estava fazendo, a soberba subiu ao coração de Ezequias. Sabe o que Deus nos ensina nessa passagem? Quando você está na prova, você não tem problema em se desviar. O problema é quando Jesus começa a te exaltar, é quando você não tem mais luta. O problema é quando as pessoas começam a te elogiar demais e você começa a achar que você é realmente aquilo que as pessoas estão falando. E aquela pessoa que antes batia no peito lá no quarto chorando e falava: Senhor, eu não sou nada, agora depois dos elogios começa a falar: realmente eu sou bom. Todo mundo está falando que eu sou bom, que eu sou uma pessoa boa. Ei, meu irmão, uma pessoa que é pobre de espírito, que tem um coração quebrantado, ela não fala de si mesmo, mas o Senhor diz dela. Lembra de Jó? Não foi Jó que falou que era um homem íntegro, mas o próprio céu deu testemunho de Jó, dizendo: esse homem é íntegro, esse homem é sincero. Então para de querer falar de si mesmo e deixa o céu falar da sua atitude, do seu caráter. Ei. Aquele homem que era sincero no secreto, agora perdeu o secreto com Deus. Meu Deus, irmão. Aquele homem que tudo que ele queria, pastor, era Jesus. De repente agora ele só quer os elogios e os aplausos, porque o coração dele começou a se perder na caminhada. Porque nem todo mundo que começa bem vai terminar bem. Ei, sabe o que vai fazer você terminar bem? É perseverar no coração quebrantado, na sinceridade, nas lágrimas do secreto. Que quanto mais Deus te levantar, mais você chorar e falar: Jesus, eu só estou nessa posição porque o Senhor me colocou. Como Jesus em João 15: sem mim nada podeis fazer. Se não for Jesus na nossa história, a gente não vence o pecado. Se não for Jesus na nossa história, a gente não tem domínio próprio. Então por que achar que você é melhor do que o irmão que caiu? Ei, sabe qual é o mal de alguém que nunca caiu? Que ela acha que ela é mais santo do que aquele que caiu. Irmão, eu já estive caído um dia. Mesmo um dia eu caí, antes de eu me casar, quando eu era solteiro, eu caí em fornicação, porque eu me achava santo demais antes da queda. Eu condenava os obreiros que caíam. Eu falava: é porque parou de orar. Mas tem uma palavra que o Espírito Santo gritou no meu coração: aquele que está em pé, cuide que não caia. E naqueles momentos eu me esqueci desse versículo e veio a minha queda, pastor. Mas irmão, como é que você confessa isso no púlpito? Eu já confessei para Deus, Ele me perdoou, Ele me sarou. Então hoje Ele me deu autoridade para falar isso para você. E quando eu estava caído, pastor, eu comecei a entender o sofrimento dos obreiros que também tinham caído. Porque quando você cai, você entende o sofrimento de quem cai. Mas quando Jesus te restaura, você conhece um Deus que perdoa, um coração que se arrepende. Como você vai falar de perdão se Jesus nunca te perdoou de... Irmão, não estou falando para você pecar para Jesus te perdoar, não é isso. Mas todo coração que cai, ele não pode continuar caído, ele tem que buscar o perdão de Deus. E esse rei Ezequias, ele estava se achando santo demais.
E o coração dele se encheu de altivez, de orgulho, de soberba. E uma coisa que o orgulho faz é te roubar de Deus. E quando o orgulho te rouba de Deus, você não tem mais espaço para Ele falar dentro de você. Meu Deus. Quando você não se derrama mais no secreto, o Espírito Santo para de derramar a revelação. Quando você não tem mais espaço e tempo para Deus, Deus vai encontrar espaço para falar na sua alma. Você se desliga de Deus no secreto, Ele para de falar no íntimo da sua alma, porque não tem espaço. Crente que ora, ele está se esvaziando toda vez que vai na oração. Mas quando ele para de ir para o lugar secreto, sabe o que acontece? Ele começa a confiar em si mesmo. Ele começa a achar que ele pode, que ele é bom. E foi o que aconteceu com Ezequias. Ezequias, ele não cometeu um pecado grave de adultério como Davi. Mas ele foi um homem que não percebeu que estava caído porque estava amando o próprio eu. Tem uma frase que eu gosto muito do Hernani Santos, ele diz assim: é muito sutil o eu amar o eu. Você não percebe quando está caindo. Meu Deus. O que tem de crente, irmão, que vai para o inferno, nunca pecou de fazer fornicação, pecados graves, mas vai para o inferno porque a altivez do coração impediu de Deus habitar e trabalhar no vaso. Uma vez eu tive um arrebatamento de sentido e Deus me levou no inferno. Vou contar isso aqui, eu nunca contei, só algumas vezes para alguns irmãos, mas no altar raramente eu conto. E quando eu cheguei no inferno, eu vi aquele culto dos Gideões. Todo mundo sabe que é o Gideões, aquele evento que tem um monte de pessoas, um monte de líderes, eu vi líderes da nação. Eu vi grandes pregadores, eu vi pessoas de Umarama, que é a cidade que eu nasci, pessoas de Toledo na época desse arrebatamento de sentido, e todos eles estavam soberbos. Sabe aquele semblante soberbo? E eu falava para aquele varão do meu lado: por que eles estão neste lugar? E aquele varão falava: eles não se arrependeram do orgulho. Meu Deus, que forte, irmão. Eles estão aqui. É para aqui que eles vão vir se não se arrepender. Porque tem gente que acha que tem que se arrepender somente dos graves pecados, mas esquece daquele que começa a nascer aqui dentro, chamado orgulho. O orgulho derrubou Eva e Adão. O orgulho destituiu o querubim ungido. O orgulho fez Deus destruir o mundo antigo. O orgulho fez Deus destruir Sodoma e Gomorra. E o orgulho vai destruir crente se não se arrepender do orgulho. Ei, eu disse para você que hoje é noite de cura. E o seu coração precisa segurar. A Bíblia diz que esse homem está soberbo, que Deus vai colocar uma doença nesse homem. E a Bíblia vai dizer no capítulo 38 de Isaías que Ezequias padeceu de uma enfermidade para a morte. Porque quando o orgulho toma conta do seu coração, você começa a perecer para a morte. Aquele líder que era saudável, que tinha uma vida com Deus, agora está doente. E perceba no texto de Isaías, no capítulo 38, que mesmo ele estando doente, ele não coloca a casa dele em ordem. Que mesmo ele estando doente, ele não tem um conserto com Deus. Sabe quando ele vai ter o conserto com Deus? Quando o profeta chega e confronta ele. Porque o orgulho cega e nos impede de consertar o altar. Nos impede de pôr a nossa casa em ordem. Aquele homem estava doente, mas o orgulho impedia ele de ver o que ele precisava fazer para mudar.
Não, esse orgulho você percebe chamado orgulho da santidade. Tem gente que se orgulha de ser santo. E ele mandará chu e derraço. A santidade não é para você se gloriar de ter ela. A santidade é para te quebrantar mais. A santidade ela te faz se esvaziar mais. A santidade ela faz você abraçar o leproso e não repunar o leproso. Está pegando o mistério? A santidade ela não te tira do mundo, mas ela tira o mundo do seu coração. Para quê? Para te levar até os perdidos do mundo. Jesus era um homem santo, mas ele abraçava leproso. Jesus era um homem santo, mas comia com pecador. Que negócio é esse? Que santidade te afasta da pessoa, mas a santidade te leva a pregar o arrependimento para quem está doente. O orgulho da santidade, de ser uma pessoa boa, cegou Ezequias. Meu Deus. Irmão, Deus está falando aqui, irmão. Não sei, mas tem algumas pessoas neste lugar que precisam se arrepender dessa enfermidade chamada orgulho, de querer estar com a razão, de não querer ouvir o outro, mas só ouvir a si mesmo. Meu Deus. Quem ouve mais a si mesmo do que a Deus começa a cair. E onde Deus é revelado? No meu próximo. Não, pregador, mas é porque o meu negócio é com Deus. Olha para o lado, olha para o lado. Olha para esse irmão do seu lado. O seu negócio é com Deus, mas também é com o seu próximo que está aí do seu lado. Muitos problemas dentro das igrejas seriam resolvidos se a gente achasse que, se a gente visse o Deus no nosso próximo. O apóstolo João vai dizer: ninguém viu, jamais viu a Deus. Mas se alguém ama o seu próximo, esse tem visto a Deus. 1 João 3,16 vai dizer que assim como Cristo deu a vida por nós, assim nós devemos dar a nossa vida um pelos outros. O coração quebrantado que Jesus te deu, Ele te faz abraçar o caído. Irmão, o Evangelho é cheio de pessoas que têm problemas, dificuldades, limitações, mas isso é para tratar o nosso eu e mostrar que a gente não é maior, mas é servo dessa pessoa. Tem dia que a igreja é um batalhão de soldados, mas tem dia que ela é um hospital de doente. É um hospital para tratar a doença da nossa alma. E a Bíblia diz que Ezequias perdeu o discernimento. Ezequias não conseguia mais se arrepender. Mas quando parecia que ele ia morrer, Deus vai na casa do profeta Isaías. Tira ele do seu quartinho de oração e fala: Isaías, eu tenho uma missão para você. Vai no palácio e fala com Ezequias. E quando Isaías chega no palácio, a alegria, os louvores tinham cessado, porque o rei estava doente. Isaías é conduzido até o quarto do rei. Meu Deus, eu imagino o profeta Isaías entrando e vindo na memória de Isaías, no começo da caminhada do rei, o semblante alegre. Imagine Isaías lembrando do coração quebrantado de Ezequias, lembrando das boas ações que Ezequias fez. Mas agora esse homem estava numa cama prostrado, doente.
Alabarashuya. Irianto Kiminarasai. E o profeta olha com autoridade para o olho do rei. Assim te diz o Senhor: põe a tua casa em ordem. Até aquele momento o rei estava sem discernimento, mas o Espírito Santo, através da vida de Isaías, restaurou o discernimento daquele homem. Porque às vezes precisamos de pessoas para falar onde está o nosso erro. No livro de Provérbios vai dizer assim, que sem profecia o povo se corrompe. A profecia serve para quê? Para te trazer de volta para o propósito. A profecia, ela te exorta, ela te edifica, ela te consola. Para quê? Para te trazer de volta para o propósito de Deus. E hoje o Espírito Santo está aqui, assim como o profeta Isaías, dizendo para algumas pessoas: eu estou te restaurando o discernimento para você ver o que precisa ser tratado no seu coração. Porque Ele te ama tanto e não quer que você morra neste pecado. Narabato que desce. Feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos. Toda a igreja, feche os olhos. Espírito Santo agora vai trazendo no coração dessa pessoa o que precisa ser mudado, o que precisa ser restaurado. Vai trazendo agora no coração dessa pessoa a doença no coração dela que precisa se arrepender, que precisa ser curado nessa noite. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de quebrantamento. Hoje é noite de abandonar o pecado. Hoje é noite de abandonar. É noite de abandonar a pornografia. É noite de abandonar o homossexualismo. É hora de abandonar a impureza do coração. Porque Jesus veio aqui para tratar a tua alma. Meu Deus, irmão. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo trouxe na sua alma que você precisa mudar. Não saia daqui sem tratar essa ferida. Se ouvir de hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Talvez é a fofoca que Jesus te trouxe aí dentro, abandona ela. Talvez é a indiferença com o Espírito Santo, abandona nessa noite. Porque é noite de cura para a tua alma. Porque no dia do juízo final, Jesus lembra, um dia eu levei um pregador lá naquela igreja e falei que você precisava curar esse seu coração, porque isso ia te impedir de morar no céu. Elevar a xere, hoje as minhas mãos estão lavadas. Nara sobelereba sai. Hoje, ou essa noite pedirão a tua alma e o que tens preparado e para quem será. O dia de amanhã não pertence a mim nem a você. O que existe é o hoje e o agora. Mateus, pega o teclado, põe o microfone para ele louvar o Senhor, fazendo um favor. Terá chore basúria. Alabanjoro sui de raça. Fica ligado, irmão, fica ligado, não desconcentra. A Bíblia diz que quando o profeta Isaías lança essa palavra, imediatamente, no mesmo instante, o rei Ezequias, meu Deus, ele vira o rosto e ora ao Senhor.
Irmão, quando o Espírito Santo esfrega o nosso pecado na nossa cara, mostrando que a gente precisa mudar, é tempo de tomar decisão. Aquele rei tomou uma decisão. Aquele rei, ele virou para o lado e fez uma oração. Perceba que ele orou deitado, porque ele não conseguia se colocar de pé. Talvez você entrou aqui quebrado nessa noite. Fala: Jesus, eu não sei, mas eu quero abandonar o erro nessa noite. Perceba que Ezequias era um crente de muitos anos. Ele não era novo na fé, mas até os crentes mais velhos precisam ter um coração tratado. Ele dará xere de raça. Ele mandou na xere. Essa noite o Espírito Santo está esquadrinhando corações. Se coloca de pé essa noite. Se coloca de pé nessa noite. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Chega de ser escravo desse pecado. Chega de ser escravo do orgulho. Chega de ser escravo disso que está te impedindo de viver as profundidades que Deus tem para você. Sai da superfície nessa noite. Fala: Jesus, trata o meu coração. Deixa. Começa a orar, fala com o teu Deus agora. Só você que abandonou nessa noite essa enfermidade. Começa a dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és aquele que restaura, Tu és aquele que dá vida. Jesus, só Tu és santo. Ela vai, recebe o refúgio do céu, recebe a alegria do Espírito Santo nessa noite. Recebe a cura, recebe a restauração. Não há
fiz o que era reto aos teus olhos. Perceba que o coração desse homem era o que precisa ser tratado. Ele perdeu o coração dele. O Espírito Santo perdeu o lugar no coração dele. Mas agora ele vai falar onde que precisava ser curado. Ele fala assim: Senhor, lembra que no passado eu tinha o coração entregue ao Senhor. Aleluia! Oh, glória! Oh, Jesus, ele vai tratar onde precisa de cura. Jesus, ele vai te revelar aonde precisa